Está iniciada a gravação e eu passo a palavra aos nossos queridos André e Ana. Muito boa noite, muito obrigado, Dr. Faleiros. Em primeiro lugar, muito obrigado ao professor Nelson Rosenwald, o presidente do IBERC, pelo convite para este evento. É uma grande honra para nós, para mim, para a doutora Ana Elizabeth, termos sido convidados sobre este tema e para estar com tão distintos e tão ilustres colegas de todo o Brasil e não só, também de outras paragens. É um grande gosto. O tema que hoje temos é de facto um desafio, neurociência e responsabilidade. O enquadramento, como irão ver, quer na forma, quer no conteúdo, não é estritamente técnico-jurídico, embora depois no final e no debate vamos ter problemas técnico-jurídicos, mas temos, portanto, connosco como oradora principal a doutora Ana Elizabeth Ferreira, que escreveu doutorado em bioética na Universidade Católica Portuguesa, intitulada A Responsabilidade no Vértice das Neurociências, da Neuroética ao Neurodireito. E o nosso amigo, o nosso querido presidente, o professor Nelson Rosenwald, entendeu que era interessante ter este enfoque da neurociência, o que é que isto pode dizer ao mundo da responsabilidade, designadamente depois os ilustres especialistas presentes da responsabilidade civil poderão desenvolver melhor. O formato que vamos adotar é um tipo mais interativo de entrevista e não de exposição, porque pensamos que na internet 20 minutos ou 30 minutos de ecrã estático, sem edição, é muito pesado. Portanto, eu vou fazendo algumas perguntas e isso vai lançar o debate. Em primeiro lugar, Elizabeth, muito boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria só de 30 segundos para agradecer muito à organização deste webinar, que é o primeiro internacional e é uma honra enorme para nós estar aqui convosco. Muito obrigada ao Dr. Nelson Rosenwald por ter endereçado este convite e por estar aberto a estas matérias menos estritamente jurídicas, mas que de facto merecem também ser trabalhadas. Ora bem, então, em primeiro lugar, vamos perceber que este trabalho, que durou bastantes anos, começou com uma inscrição no curso de especialização do doutorado em Direito, em Filosofia do Direito, em que, na Filosofia do Direito, a Ana Elizabeth Ferreira estudou o problema da autonomia do direito e a sua conexão da autonomia do direito com as neurociências. E daí o que é que resultou? Exatamente. Quando eu ingresso no doutorado em Direito, o objetivo era efetivamente estudar como é que se faz a interseção entre postulados normativos, como são os do direito, e postulados não normativos, como os que são os das neurociências. Portanto, havia a preocupação de perceber como é que os estudos das neurociências poderiam ou não ser absorvidos pelo direito e se isso traria, que desafios traria, desde logo, e se isso poderia ser ou não uma mais-valia para nós juristas na construção especialmente dos pressupostos do ato voluntário e da culpa. Mas depois de feito esse trabalho de filosofia do direito, avançou para a antropologia, foi fazer disciplinas e uma pesquisa de antropologia com ilustres professoras, designadamente na área da primatologia. E daí o que é que resulta? Efetivamente, quando nós começamos a pensar quais são os determinantes da ação concreta e o que é que nos leva a nós, seres humanos, a sermos seres valorativos, que querem distinguir e podem distinguir o bem do mal, o certo do errado, o lícito do ilícito, isso leva a uma pergunta mais funda sobre a cognição. E foi essa tomada de consciência que me levou então a ingressar no doutorado em Antropologia Biológica para perceber precisamente onde é que está a raiz, do ponto de vista biológico, desta nossa capacidade de perceber o que é certo e o que é errado. Na sua tese cita muito este autor holandês, Frans de Waal. Este livro e outros é um autor muito marcante da parte antropológica dos seus estudos. Como é que este autor e outros influenciam, de facto, a construção de uma ideia de lícito, ilícito,
da responsabilidade, pelo estudo dos primatas superiores. Frans de Waal é um dos autores mais relevantes na nova antropologia, na antropologia moderna, e trabalha efetivamente como as emoções primordiais nos tornaram primeiro seres conscientes e depois, como eu dizia, seres valorativos. Partindo de um pressuposto, a ideia é forte de que nós ao nascer não somos uma tábua rasa, não somos digamos, uma potência ecuménica pronta a receber tudo o que nos derem e prontos a ser formatados totalmente pela educação e pela cultura, como se a cultura fosse uma força todo-poderosa que pode resolver, que pode domesticar o ser humano de qualquer forma. E, portanto, a tese forte de Frans de Waal é que o ser humano, o Homo sapiens, na senda das várias espécies do género Homo, porque é esse o ponto de fuga, é um animal condicionado desde logo pela sua biologia e por fatores ambientais que não são imediatamente culturais. E isso deve ser tido em conta quando eu quero, de alguma forma, coartar ou sancionar um comportamento. Mas falou aí de um conceito que é importante e que de facto, emoções primordiais? Exatamente. Emoções primordiais são, na esteira de Frans de Waal, mas também, como vamos ver daqui a pouco, António Damasio, Jean-Pierre Changeux, Patricia Churchland e outros grandes pensadores das neurociências da atualidade, estão de acordo em que, para nós nos tornarmos seres morais, para nós construirmos os nossos padrões morais de conduta, começamos por certas emoções primordiais e por certos laços de afetividade, por exemplo, como o cuidado mútuo. Mas quais são essas emoções primordiais? As emoções primordiais começam por ser a fome, a sede, a necessidade de aconchego e de afeto, tudo aquilo que nós precisamos efetivamente para viver. E aqui nós criamos uma intersubjetividade necessária. O ser humano é um animal que não sobrevive, não pode sobreviver, senão num certo contexto de intersubjetividade. Não só porque quando nasce completamente indefeso, isto todos nós sabemos, mas também porque ao longo da vida o seu sistema imunitário se degrada muito se não tiver certas experiências. Temos aqui outro autor que, enfim, já está já tem uma certa idade, este livro, de qualquer modo também é importante. Jared Diamond, O Terceiro Chimpanzé. Tudo isto, a evolução e o futuro do animal humano. Vai no mesmo sentido? Vai rigorosamente no mesmo sentido. Primordiais? Há emoções primordiais que vêm do nosso passado enquanto primatas, que vão precisamente limitar a forma como nós respondemos a certas ações e comportamentos dos outros. Este livro, que foi escrito de facto já há muitos anos, depois tem um prefácio mais recente, entre outros livros, que demonstram que muito do que podemos dizer hoje, com base na antropologia, só o podemos dizer desde há 10 anos, não é? Exatamente. Porque, precisamente, e graças às neurociências, pudemos efetuar um estudo do cérebro em funcionamento, que era algo que nós não tínhamos até, não direi há 10 anos, mas há pouco tempo atrás. É efetivamente com a ressonância magnética funcional e com a tomografia por emissão de positrões que nós podemos ver o cérebro vivo e deixamos de estudar apenas o cérebro, portanto, do cadáver, o cérebro eventualmente danificado e que chamou a atenção porque tinha um dano evidente, e passamos a estudar cérebros supostamente saudáveis, de pessoas em atividade, e vamos descobrindo que efetivamente as respostas hemodinâmicas são muito diferentes, cérebro para cérebro. Mas a antropologia também descobre que, por um lado, o Homo sapiens se torna muito diferente dos outros primatas, a dado passo, não é verdade? Mas, apesar disso, é relevante estudar efetivamente o comportamento dos outros grandes primatas? Sim. Estudar o comportamento dos outros primatas ajuda-nos a perceber como é que nós fomos tão bem sucedidos e complexificamos tanto os nossos comportamentos. Um dos aspectos fundamentais é o do cuidado mútuo, nós tornarmos especialistas no cuidado mútuo,
temos essa evidência através da arqueologia, sabemos que há centenas de milhares de anos atrás os seres humanos da altura, portanto pré-humanos, já cuidavam uns dos outros, temos fósseis que nos mostram que foi possível a certos indivíduos sobreviverem até a idade adulta, mesmo sem dentes, mesmo sem mandíbulas, mesmo sem pernas. Isso evidencia que a compaixão está na origem do Homo sapiens. Então, dessas emoções primordiais, fome, sede, medo, vemos que há aí um valor que emerge muito cedo, que é a compaixão. A compaixão, ou pelo menos a necessidade de aconchego. O cuidado para com o outro, não é verdade? Exatamente. E aliás não é nada que hoje estranhemos com aquilo que sabemos em biologia, porque hoje sabemos que é assim que as nossas células se comportam. Portanto, desde as mais ínfimas células do nosso corpo, o nosso comportamento é sempre um comportamento comprometido e é sempre um comportamento tendencialmente altruísta, embora os grupos egoístas possam, em certas circunstâncias, proliferar, a verdade é que mantêm-se mais facilmente se tornarem altruístas. Então esse mesmo desenvolvimento da espécie leva a que os que não têm compaixão, os que não têm respeito pelos outros, e claramente os mais vulneráveis, se tornem mais fracos. Acabam por ser afastados da própria comunidade. Exatamente. Isso também nos dá uma lição sobre responsabilidade e sobre a necessidade de pertença a grupos. Nós acabamos por autodomesticar-nos em função da pertença a um grupo e isso é fundamental para a nossa sobrevivência dentro desse grupo, porque a marginalização torna-nos muito mais fracos socialmente. Temos ainda aqui um outro livro, Daniel Dennett, também um autor muito citado na sua tese, A Liberdade Evolui. Aliás, a da altura, Ana Elizabeth Freire também escreve A Responsabilidade Evolui, mas qual é a importância deste autor em tudo isto que estamos a dizer? Ora bem, quando nós fazemos o cruzamento entre esta nova antropologia de que nós falávamos e os estudos das neurociências, percebemos que há um grande enfoque na questão do livre-arbítrio, ou no modo como tradicionalmente nós víamos o livre-arbítrio. Nós pensámos, havia uma teoria forte segundo a qual, sendo nós pessoas capazes e esclarecidas, poderíamos a todo momento tomar opções, essas opções seriam livres, e se tomássemos outras opções, é uma das ideias fortes também da responsabilidade normativa, se tomássemos outras opções, teríamos um desfecho diferente. E isso vem de certa forma ser colocado em causa pelo determinismo biológico e é por isso que, como dizia, Daniel Dennett escreve esta obra magistral e muito conhecida, A Liberdade Evolui, no sentido de que o livre-arbítrio, como nós o conhecíamos, não é defensável com aquilo que hoje sabemos sobre o funcionamento do cérebro, e então onde é que está a nossa liberdade? É a pergunta que fica. Realmente, como é que podemos ser responsabilizados se efetivamente somos tão determinados pelos neurónios, pelos genes, pelas proteínas, pelas hormonas, etc. Mas ainda antes de avançarmos para aí, portanto para a estrita neurociência, só fazer aqui um ponto dos estudos da primatologia, portanto os estudos da antropologia que se fazem, sobretudo desde há 10 anos, e essa ideia da compaixão, isso está-nos a caminhar, no fundo, isto ao direito natural. Então, no fundo, há um renascimento do direito natural. De certa forma, o que nós aqui temos, eu não seria tão linear nessa resposta, mas o que nós aqui temos é a defesa de uma moralidade inata. A ideia de que, para que nós um dia possamos construir padrões morais de conduta, que nos vão ser ensinados pela educação, pela cultura, pelo contexto histórico, para que isso aconteça, é preciso que certas condições de base estejam satisfeitas. Isso significa que, muitas vezes, quando as pessoas não têm um comportamento adequado, isso é o nosso primeiro indício de que há algo fisicamente, biologicamente errado com essas pessoas. Ou seja, portanto, não é um justnaturalismo clássico, é apenas o reconhecimento de que há condições biológicas que conduzem mesmo aos conceitos de moralidade.
Sim. Podemos dizer isso. No fundo, se nós trabalharmos o novo justnaturalismo, por exemplo, com Lon Fuller, encontramos, apesar de, obviamente, Fuller estar longe destas noções que aqui estamos a falar, encontramos um pouco esse pressuposto. O homem é naturalmente um ser responsável, porque é naturalmente um ser valorativo. E isso, de facto, está e vai de encontro a estes estudos das neurociências e da antropologia. Bom, mas passou pela antropologia, mas verdadeiramente depois já o contacto com a obra e até o contacto académico que conseguiu manter com o professor António Damasio, uma figura, um português que há muito tempo foi para os Estados Unidos e é, enfim, o grande líder mundial das neurociências e que tem escrito em inglês e em português, de forma como os seus estudos de neurociências, o quê? Afinal, Damasio, o que é que ele pode ajudar ao pensamento das ciências sociais, das ciências normativas, da ética e do direito? Efetivamente eu tive Só a para dizer, sorte... este é um dos últimos livros, mas começa por ser muito famoso, O Erro de Descartes. O Sentimento de Si, o Livro da Consciência e agora mais recentemente A Ordem das Coisas. Efetivamente eu tive a sorte, tive o privilégio de falar pessoalmente com o professor António Damasio e de lhe perguntar diretamente em que é que o direito e a ética podem estar implicados nestes estudos. Sabendo que o professor Damasio já tinha escrito e já tinha dito em entrevistas que era hora de os juristas, os eticistas e bioeticistas começarem a preocupar-se com aquilo que as neurociências dizem sobre o nosso comportamento. E efetivamente aquilo que o professor Damasio nos traz agora de muito claro, isto é um percurso, para quem conhece a obra de Damasio, que se vai, digamos assim, afinando, e o professor Damasio começa a tornar-se cada vez mais específico, e aqui eu penso que ele chega efetivamente onde sempre achou que ia chegar, que é a afirmação clara e transparente de que grande parte dos nossos comportamentos advêm diretamente do nosso comportamento celular. E como ele diz, e usando uma frase interessante, efetivamente estruturas muito bem organizadas, como são, por exemplo, as estruturas das formigas, ou como são, por exemplo, as dos polvos, etc., dos cetáceos, são assim organizadas, não porque eles tenham frequentado os colégios Montessori e as universidades Ivy League, como diz o professor Damasio, mas porque de facto isso está inscrito na sua biologia. E isto tem que começar a ser levado a sério, quer para nós sabermos como responsabilizar as pessoas, quer para sabermos como não ou quando não as responsabilizar da forma como temos feito tradicionalmente e, sobretudo, para termos em conta que, efetivamente, os seres humanos não são uma tábua rasa. Eu até me permitia ler aqui o contracapa, que de facto reproduz um pouco estas ideias. O que levou os seres humanos a criar culturas. Portanto, vejamos, é um neurocientista a perguntar o porquê da origem da cultura, e na cultura está também o direito. O que nos levou a criar culturas? O conjunto impressionante de práticas, instrumentos como a arte, sistemas morais e a justiça. A justiça aqui é o direito, temos que ver que ele escreve em inglês na América, portanto, justice. Moral systems and justice, portanto, os sistemas morais e a justiça, a governação, a economia política e a tecnologia e ciência. E, efetivamente, os seus estudos são estudos empíricos, feitos em laboratório com seres humanos que, enfim, voluntários, que aceitam submeter-se a toda aquela análise do cérebro e também a casos clínicos, sobretudo, realmente mostra-nos que a mente, e no fundo começamos aqui a caminhar para essa matéria tão perturbante da teoria da mente, da ciência da mente, se calhar não é algo que está a pairar no mundo metafísico, e aqui vem um momento muito perturbador de se falar, será que então a metafísica não nos explica tudo? Será que a própria física, no sentido da biologia, tem a resposta? É realmente muito perturbador. E aí, portanto, avançou para uma tese em bioética, e a dada altura fala-se que há vários eus, um duplo eu. António Damasio também fala disso, sim, não é? Sim. Um dos aspectos mais complexos da nossa teoria da mente é que nós de facto evoluímos num sentido de que não apenas percepcionamos as nossas próprias emoções
vontades e consequências dos nossos atos, mas também as percepcionamos nos outros. Portanto, conseguimos projetar a nossa atitude, conseguimos antecipar aquilo que o outro vai pensar, sentir e como é que vai reagir. E isso, de facto, é algo que, tanto quanto sabemos hoje na antropologia, não é mimetizado, não é praticado, não é possível em nenhuma outra espécie, até agora. E o que é que isto significa? Significa que, efetivamente, nós evoluímos e nos aprimoramos num sentido da responsabilidade. Isto é o que está absolutamente claro nestes estudos das neurociências. Temos que ter em conta que aqui estamos a falar de uma primeira moralidade, não estamos ainda a falar da construção de padrões morais de conduta, porque esses evidentemente não são explicáveis pela biologia pura e simples. Estamos a falar de um ponto zero das tais condições que têm de estar satisfeitas para que depois nos tornemos seres valorativos socialmente. Ainda no mesmo sentido, por exemplo, temos aqui este livro, Vanguardas da Responsabilidade, que tivemos a honra de editar, que conta com contributos, por exemplo, do professor Alexandre Caldas, um grande professor de neurologia, um neurocientista. Também escreve o Contributo das Neurociências para a Compreensão do Comportamento Responsável. Ou seja, não é uma jurista só que pensa que ligação para entre as neurociências e a responsabilidade, é um neurocientista, um dos talvez o mais famoso em Portugal, Alexandre Castro Caldas, que nos escreve exatamente o Contributo das Neurociências para a Compreensão do Comportamento Responsável. E, no fundo, em que é que consiste, afinal, essa conexão? Ou, no fundo, quando olhamos para o título da tese, portanto, a responsabilidade no vértice das neurociências, da neuroética ao neurodireito, verdadeiramente, o que é que as neurociências trazem para a responsabilidade? Esta ideia do vértice, a ideia de que as neurociências se vão espraiar pela responsabilidade. E quando nós falamos de responsabilidade, eu penso que todos são juristas e podem estar a pensar já imediatamente na responsabilidade jurídica. Mas nós devemos ter em conta que a responsabilidade jurídica não é algo que se auto-inventou. Nós evoluímos no sentido de uma responsabilidade institucionalizada. Ela institucionaliza-se a partir de certos costumes, a partir de certas práticas e a partir da assunção de certas regras de caráter, sobretudo moral, como obrigatórias. E, portanto, a nossa fonte da responsabilidade jurídica aqui é sempre a responsabilidade moral e a construção dos padrões morais de conduta. O que é que as neurociências hoje, e sintetizando, em que é que nos podem influenciar, eventualmente ajudar para quem o permita? E já explico esta minha ressalva. Por um lado, as neurociências trouxeram expedientes que nós não tínhamos. Falámos neles há pouco: a ressonância magnética funcional, a eletroencefalografia, a tomografia por emissão de positrões, que hoje permitem, e temos aliás nos Estados Unidos muitos exemplos, quer na responsabilidade penal, que é mais evidente, mas também na responsabilidade civil, usar estas técnicas neurocientíficas para percebermos se uma pessoa, no momento em que faz um contrato, no momento em que emite uma declaração, estava ou não estava capaz para o fazer. Como? Percebendo se o seu cérebro teria um comportamento padrão, um comportamento normal. Portanto, esta é a via mais imediata de nós chamarmos as neurociências para o direito, é sobretudo ao nível da prova. Mas temos depois um nível mais fundo, e eu aqui prefiro até falar... E essa matéria, peço desculpa, da prova já se utilizou em algum tribunal? Esses meios de prova? Sim, nos Estados Unidos é perfeitamente comum, em Espanha tem-se tentado, em Portugal é difícil saber, uma vez que nós só temos disponíveis os tribunais de segunda e terceira instância e não os de primeira, onde seria provavelmente o uso mais imediato destes expedientes. Disponível. Portanto, consulta da disponível a consulta da jurisprudência, exatamente. Mas, portanto, em Espanha, sim, para quem se interessar pela matéria, se pesquisar por P300, é um tipo de eletroencefalografia, tem sido usada, tem levantado a questão no direito penal sobre o princípio da proibição da autoincriminação, até que ponto é legítimo ou não o uso destes expedientes, mas nos Estados Unidos diria que é
banal. Portanto, isso ajuda o tribunal a decidir se a pessoa era Poderá, imputável ou não era imputável. se estivermos nesse campo, imputável ou não, mas também se era capaz ou não para perceber uma declaração. E há, inclusive, quem queira usar como se fosse um polígrafo, perceber se a pessoa, quando diz que não conhece alguém, se está ou não familiarizada, se o cérebro está ou não familiarizado com uma imagem, por exemplo. No fundo, aquilo que hoje já se faz com recurso à psiquiatria forense, exatamente, ser melhorado, digamos assim. Sim, melhorado é uma perspectiva. Efetivamente, como todos saberão, a psiquiatria tem sofrido fortes rebates ao longo dos anos por serem, como diz Luís Quintais, um antropólogo português por aqui também muito conhecido, serem uns mestres da verdade invisível. O que a psiquiatria hoje faz é uma manifestação de uma verdade invisível, ou que é invisível para a maior parte de nós. Nós podemos fazer com que essa verdade deixe de ser invisível e passe a ser efetivamente atestada por um exame neurocientífico. E temos inclusive várias decisões de tribunais americanos que dizem que a prova psiquiátrica ou a perícia psiquiátrica é neste momento insuficiente, ou deve ser insuficiente por qualquer tribunal, na medida em que ela exprime sobretudo uma opinião, ainda que técnica, do psiquiatra e não tem nenhum suporte, digamos, de exame físico. Portanto, essa é uma vertente do neurodireito, mas que não é aquela que trabalha mais. Não é aquela que eu trabalho mais. Aquela que trabalha mais é então o quê? É a interseção do direito e das neurociências nos conceitos que nós, juristas, temos por mais operativos. E aqui, ao nível da responsabilidade, destacaria, como disse logo no início, o conceito de ato voluntário, o que é um ato voluntário, e o conceito de culpa. O ato voluntário começa logo pela discussão ancestral do livre-arbítrio e até que ponto nós deveríamos rever a nossa concepção, por exemplo, de poder agir de outra maneira, quando as neurociências nos dizem taxativamente que isso não existe, a cada momento o meu corpo só me permite agir de uma maneira, não me permite agir de outra maneira, então talvez pudéssemos rever esta concepção e depois a própria noção de culpa e os juízos de mediania que estão por detrás destas nossas concepções. Então, entrando já aqui em temas mais ou menos práticos, enfim, aquilo que das neurociências, problemas ligados ao direito, por exemplo, a pedofilia, os crimes de pedofilia, os crimes, mas aqui estamos a falar da responsabilidade civil, enfim, dano sexual, dano existencial, dano ligado à pedofilia, problemas de cleptomania, ou então o problema de incêndios, os incendiários, a responsabilidade civil por incêndios, os pirómanos. O que é que, afinal, enfim, nós já recorríamos à psiquiatria para ajudar no juízo sobre certas questões jurídicas. O que é que há de novo, afinal? Sim, eu penso que devemos continuar a fazê-lo, mas podemos ir um pouco mais longe se quisermos. Quando eu digo se quisermos, já agora para esclarecer, porque é a segunda vez que uso esta expressão, nós temos que ter em conta que não é absolutamente claro que o direito possa ou deva assumir estes contributos. Eu gostaria de deixar isto bastante claro. Nós podemos ter uma perspectiva do direito mais autonomista e até fechada sobre si mesma, e podemos ter uma perspectiva do direito mais aberta e mais receptiva a estes contributos. E nós podemos chegar à conclusão, da perspectiva da teoria do direito, que esta interseção não é possível ou é mesmo nefasta e o direito deve manter os seus princípios, os seus conceitos. Mas essa tese significa que temos a ciência a evoluir, as neurociências, as ciências da mente, e o direito ficava à parte e não tomava eu, com todo o respeito, diria que isso é um pouco o que tem acontecido até agora, mas talvez possamos voltar explorando precisamente a questão que me estava a colocar. Pedofilia, cleptomania, piromania, quais são as novidades? Estes são 3 temas clássicos, digamos assim, dos estudos em neurociências e onde os neurocientistas se querem meter. Porquê?
tratando especificamente da pedofilia, para dar um caso concreto, nós, no direito, tendemos a tratar a pedofilia e os danos que são causados pelo pedófilo, todos mais ou menos da mesma forma, pelos mesmos padrões, pelas mesmas balizas. Nós sabemos hoje, por recurso a exames neurocientíficos, que existem pelo menos, isto agora varia consoante os estudos, mas pelo menos 3 tipos de pedofilia. Uma que é claramente cultural, que só se manifesta em certos contextos. Outra que é claramente traumática e que é um efeito de mimetização e de repetição de algo que aconteceu ou que se viu acontecer noutro contexto. E temos um terceiro grupo, que para alguns autores se situa nos 12% e para outros vai até 28% dos casos de pedofilia estudados, que é a chamada pedofilia hormonal, biológica, endocrinológica, temos vários predicados. E para esta última, a sanção jurídica que existe provavelmente não vai desempenhar nenhum papel. E portanto é isto que nós temos que ter essa noção. Nós podemos continuar a usar as sanções como as usamos, podemos fazê-lo, mas essa pode não ser a resposta adequada face àquilo que as ciências hoje nos dizem sobre aquilo que provocou aquele comportamento. Isto aplica-se também à piromania. E, portanto, o conceito de ato voluntário e o conceito de culpa poderão ter uma reelaboração, um novo estudo por parte dos especialistas em responsabilidade civil, com base nesse conceito nessas neurociências. E agora já na parte final, aqui o exemplo de um livro, muitos têm saído, está em francês, portanto, Inteligência Artificial, Robôs e Direito. Que relação tem isto com as neurociências, afinal? Como é que a inteligência artificial é influenciada pelas neurociências? O que nos tem a dizer sobre isto? Existe uma relação mais óbvia entre as neurociências e a inteligência artificial e outra que é talvez menos evidente. A mais óbvia é que a inteligência artificial hoje se está a desenvolver muito graças às neurociências, por imitação ou por possibilidade de computação, ou seja, traduzir em algoritmos aquilo que é feito biologicamente no nosso cérebro. É isso que tem permitido coisas excepcionais, como aquilo a que chamamos Deep Learning. O Deep Learning existe porque se percebeu como é que funcionam certas estruturas do cérebro e se conseguiu in silico transformar e computar esse comportamento. A relação menos óbvia, mas que a mim me parece mais importante, é que quando nós pegamos nas neurociências para nos explicarem, ou com o intuito de percebermos melhor como é que nós tomamos decisões éticas, como é que nós fazemos certas opções, obviamente nós podemos agarrar nesse conhecimento e aproveitá-lo para fazer programação ética de máquinas autónomas. Porque os robôs autónomos, as máquinas autónomas, vão necessariamente confrontar-se com os mesmos dilemas morais e com os mesmos dramas que nós hoje temos nas relações com os outros. Se nós pensarmos que os robôs e os softwares nos vão substituir numa série de ações, começando, mais evidente serão os carros autónomos, é claro que os carros terão os mesmos dramas, chamemos-lhe assim, os mesmos dilemas éticos que as pessoas têm. E nós temos que ter formas de os programar da forma eticamente mais correta e isso implica que nós percebamos como é que nós construímos essa divisão, essa interpretação do que é certo e do que é errado. Portanto, as neurociências acabam por ajudar a engenharia. A neuroética é a base da roboética, sim. Muito bem, muito bem. Enfim, não vamos agora aqui explorar o problema de saber se a inteligência artificial pode ou não ter emoções, se pode desenvolver uma consciência, mas queria agora, em jeito de conclusão, se bem compreendi, caminhar já para as seguintes conclusões. Portanto, do estudo da primatologia, podemos entender que há emoções primordiais. Sim. E que daqui surge uma ideia importante que é a de compaixão.
Sim. e do cuidado com o outro. Cuidado mútuo, sim. E, começando nas várias espécies de Homo e apurando-se no Homo sapiens, esse cuidado com o outro leva a que, quando há uma infração dos deveres de cuidado, a sociedade puniu, sancionou, afastou, reage, mesmo como aqueles as nossas que... células reagiriam perante o infrator. Então, uma ideia de que aquele que não cumpre os deveres de cuidado, sim, enfim, acaba por ter uma reação por parte da comunidade organizada. Porque ameaça a comunidade. Porque a comunidade, para subsistir, exige efetivamente esses deveres de cuidado. Portanto, aí compreendi bem como é que a primatologia ajudou à criação dessa ideia da responsabilidade. Por parte da neurologia, das neurociências, se calhar não falámos dos exemplos de António Damasio, de pessoas vítimas de acidentes ou de perturbações, que realmente têm incapacidade de sentir certas emoções. Sim. Talvez fosse interessante recordar esses uma casos das coisas de António Damasio. Exatamente. Uma das coisas que os neurocientistas nos trouxeram, que é também bastante perturbador para nós juristas ou, enfim, para nós normativos, é efetivamente esta ideia de que está quase tudo no cérebro. Ou seja, isto é um exagero, naturalmente, mas grande parte daquilo que nós somos e da forma como nós nos comportamos está ou tem uma relação direta com o sistema nervoso. E isso, como sabem, desconstrói uma ideia ancestral de dualismo corpo-mente, a ideia de que, independentemente do que seja o meu corpo, a minha mente pode sempre ultrapassá-lo, a minha mente pode sempre cultivar-se, ir mais além. E, de facto, quando eu percebo que há uma causalidade direta entre certos problemas físicos ou dos neurónios ou das células gliais do cérebro, isso tem um reflexo direto no comportamento das pessoas, efetivamente aquela nossa boa ideia de nós próprios fica um bocadinho por terra. Portanto, uma teoria da mente que assenta muito nos próprios neurónios. Na própria biologia. Não há neurónios pensados sem proteínas, sem endocrinologia, não há neurónios pensados sem corpo. Como é que o livre-arbítrio resiste a essa mesma tese, enfim, de António Damasio, ou que Ana Elizabeth, enfim, procurou também sustentar? O livre-arbítrio, qua tale, não resiste. Portanto, a ideia de que eu posso em cada momento tomar qualquer opção possível e qualquer outra opção teria um resultado diferente, efetivamente não resiste a este determinismo. Mas temos alternativas. Desde logo nós não podemos olhar para o determinismo biológico como inevitabilidade. Não são conceitos que se aproximem. Se as leis da natureza fossem inevitáveis, não haveria aviões, nem sequer candeeiros suspensos no ar. Portanto, não devemos olhar as coisas dessa forma. O que os pensadores da liberdade têm dito é que, efetivamente, a liberdade é algo que se constrói e nós tornamos mais livres quanto mais nos cultivamos intersubjetivamente. E, nesse aspecto, eu tenho seguido de perto a Escola de Frankfurt, a moderna Escola de Frankfurt, em particular o trabalho de Axel Honneth, que trabalha a liberdade como a autonomia. Ou seja, a autonomia é aquilo que acontece quando eu posso dar-me e dar aos outros razões, perguntar-me e perguntar aos outros porquê, mesmo que na verdade eu não pudesse ter agido de outra maneira, o meu comportamento é para mim próprio e para o outro rastreável. E aí há uma forma de liberdade, porque eu tenho gestos de autotransformação. Esta expressão é de Edgar Morin, eu acho que ela é magistral. Eu tenho gestos de autotransformação. Essa é a minha liberdade. Não significa que eu não esteja constrangida a todo momento pela minha biologia. Portanto, apesar da biologia nos traçar limites, ainda aí temos alguma capacidade com certeza. desenvolver não temos a nossa uma capacidade absoluta e por isso devemos compreender que há pessoas que em virtude de certas patologias, em virtude de certos traumas e vivências, efetivamente não vão ser de outra forma. Portanto, não podemos acusar a sua tese de ser totalmente determinista radical. Eu não considero que seja determinista radical no sentido clássico, acho que é revisionista do sentido de liberdade.
Até porque no seu prefácio dedica aqui a tese e diz: dedica estes escritos para que ao crescer nunca subestimem a importância de fazermos o que queremos. Exatamente. O que significa que ainda há um querer, que há uma Com vontade. certeza que sim, há um querer e há uma vontade, essa vai-se construindo com os nossos padrões morais de conduta. Mas, como disse, não confundir os nossos padrões morais de conduta com a nossa moralidade inata e com a nossa capacidade inata de valoração, porque essa está efetivamente pré-dada. Então, e já como preparação para o debate, se há efetivamente domínios em que não há livre-arbítrio e em que não há qualquer hipótese de culpa, que resposta é que a responsabilidade civil pode tendencialmente avançar para fazer face também às exigências comunitárias de manutenção de uma ordem pacífica e solidária pré-estabelecida? Antes de mais, eu gostaria de deixar claro que não há aqui nenhuma pretensão de acabar com a culpa jurídica, até porque a culpa jurídica é algo, como todos saberão, muito mais complexo do que esta pequena culpa de que aqui estamos a falar e que as neurociências nos permitem ver em direto, não é exatamente isso. De todo modo, a responsabilidade civil para mim é o exemplo perfeito de como as coisas podem evoluir no sentido de ressarcir os danos em função daquilo que são as exigências comunitárias, em função daquilo que são as exigências que cada um de nós faz ao direito, porque todos nós fazemos reivindicações ao direito e é por isso que permitimos a sua institucionalização. No dia em que deixarmos de acreditar no direito, deixamos de lhe dar poder, porque as coisas são mesmo assim, e portanto é importante que o direito faça esse caminho. E a responsabilidade civil tem feito esse caminho, socializando-se. E a socialização do risco é para muitos um bom exemplo de como o direito se pode adaptar à ideia de que eventualmente nós não podíamos verdadeiramente agir de outra maneira. Não sempre. E também há um caso de responsabilidade civil por equidade, no caso dos inimputáveis. Exatamente. O legislador português, em 1966, já teve essa visão de permitir que mesmo os inimputáveis sejam condenados a pagar uma indemnização, apesar de não terem culpa. Portanto, uma responsabilidade civil pela equidade. A responsabilidade não tem de se filiar na liberdade. Esse é um ponto que eu gosto de trabalhar e sobre o qual gosto de conversar. Não, mas isso é muito polémico. Não está na natureza das coisas, e não sou eu que o digo, grandes filósofos do direito têm dito, não está na natureza das coisas que eu tenha de ser livre para ser responsável. A responsabilidade é algo que pode advir de uma exigência comunitária, de uma exigência de partilha do mundo, ainda que verdadeiramente eu não pudesse exatamente agir de outra forma. Mas nós nem estamos a dizer que as pessoas não podem agir de outra forma. Isso será a exceção e não a regra. Existe, como eu disse, estes gestos de autotransformação e é aí que reside a nossa liberdade. Mas há pessoas que têm essa liberdade muito coartada e devemos estar atentos a essas situações e não as tratar, não tratar o que é diferente como se não fosse. Muito bem. Bom, penso que ficamos com mais dúvidas, pelo menos eu, do que verdadeiramente com certezas, e isso é um bom caminho para a investigação científica. Vemos que as neurociências têm algo a questionar ao mundo do direito, e o direito tem que se deixar questionar pelo mundo das neurociências, ou se calhar não, se calhar devem viver mundos apartados, como aliás alguns autores defendem, não é verdade? Alguns autores, sobretudo no direito penal, defendem que de facto como a consciência de que falam as neurociências não é a consciência de que fala o direito penal, então nós ficamos por aqui. O melhor é nem sequer tentar fazer um diálogo científico. Mas também há a perspectiva contrária. E qual é a perspectiva contrária? Por exemplo, o Hans Albert entende que os postulados normativos devem ser absolutamente congruentes com os postulados da ciência, sob pena de não serem válidos. Portanto, o direito tem que estar atento à ciência. Sim. Muito obrigado. Estamos agora ansiosos pelos vossos questionamentos e pelas vossas reflexões. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, professores Ana Elizabeth, André. Eu vou permitir que todos os nossos ouvintes ativem seus microfones e câmeras para que possam apresentar suas manifestações, dúvidas e eventuais considerações aos nossos professores para seguirmos com o debate.
mas pessoalmente já gostaria de agradecê-los por tantas referências bibliográficas. Eu tomei o cuidado de registrar os títulos e autores na medida do possível, mas posteriormente, se me permitirem, professores, eu vou contactá-los para tomar nota de todos esses autores e obras. Até será publicada dentro de 2 meses. Até será publicada também na Petroni e estará acessível nos catálogos online. Online quer dizer, ela é física, mas pode-se comprar na internet, enfim. Mas, por favor, continue. Pois bem, farei uma lista de todas as referências citadas para que, posteriormente, os nossos ouvintes pelo YouTube possam ter acesso a essa lista. Constará na descrição do vídeo. Isso seria ótimo. Deixem comigo. Gostei, inclusive, da menção à obra de Axel Honneth, é um autor que me agrada bastante. Foi excelente. Eu pensava nele enquanto os ouvia, então me agradou muito. Bom, seguimos com as considerações. Todos os nossos participantes fiquem à vontade para ativarem os microfones e câmeras. Vocês estão livres para interagirem conosco, com as perguntas. Eu não sei se já temos alguma questão no bate-papo. Sim, acabamos de receber uma. Antes, professores, eu gostaria de registrar aqui que o professor Paulo Mota Pinto se excusou, ele justificou que teria que sair um pouco antes, mas deixou registrado a todos, né, a satisfação que foi participar nesse webinar. E eu gostaria de registrar também rapidamente que estão conosco, através da Rafaela Nogaroli, vários colegas lá em Curitiba, a desembargadora Vilma, o professor Cleiton Reis, e os colegas do grupo de estudos do professor Tifuri, né? A Caroline, a Kellen, a Isadora, a Maiara, Yasmin, a Alessandra, o Victor Klaas, o Victor Cagliari, a Márcia Nunes, a Márcia Milano e a Eliane. Vários colegas lá reunidos. Bom, sim, tivemos uma pergunta enviada por escrito pelo amigo Arthur Bazan, que diz o seguinte: boa noite, professores, agradeço pela exposição brilhante, pois permitiu boas reflexões. Estou estudando em sede de doutoramento o assédio de consumo como um dano, com a ideia de habeas corpus. Nesse sentido, gostaria de saber como o senhor e a senhora visualizam a relação entre a neurociência, em especial neuromarketing, e a responsabilidade civil, principalmente no que tange à tutela da pessoa humana num contexto de sociedade da informação. Muito interessante este questionamento, sem dúvida, uma nova conexão entre as neurociências, neste caso o neuromarketing, e que efetivamente a nossa liberdade de decisão de consumidor é uma utopia de liberdade, e sem dúvida que é uma questão muito interessante, mas eu passo a palavra a quem andou alguns anos a estudar neurociências. É uma questão fabulosa, é uma questão muito complexa, porque o neuromarketing, de facto, o seu objeto de estudo é como deturpar a nossa opção livre. Portanto, esse é o objetivo. Infelizmente, diria eu, nós já temos um pouco disso em todo o lado. A informação que nos é dada já não é toda a informação, mas apenas informação direcionada. O aconselhamento de certos produtos, ainda que não comerciais, também já passa por aí. Então, com certeza, o neuromarketing é uma matéria que precisa ser estudada e que deveria ser pensada a partir especialmente da ética. Do ponto de vista jurídico, aí talvez eu convocasse aqui o professor André para falar deste dano. A ideia da habeas corpus é-me familiar, inclusive esta ideia de termos a nossa própria mente tem sido trabalhado noutras sedes, como no direito penal, a partir do direito à privacidade mental, ou eu decido o que é que está dentro de mim, por um lado, e por outro lado também não tenho que partilhar o que está na minha mente. Do ponto de vista do dano, tanto quanto eu sei, talvez falte fazer tudo nessa área, trabalhando essa área do assédio. Sem dúvida, eu estou agora a pensar
hoje em dia, e lá está a inteligência artificial, volta sempre em cima da mesa, e os algoritmos do Google, do Instagram, do Google, do Facebook, que efetivamente são grandes empresas que influenciam promovem até eleições, não é? o neuromarketing, e como realmente nós podemos dizer que temos uma solução, que é não aceitar os cookies, não aceitar entrar com todas as opções de disponibilização dos dados. A verdade é que nós vivemos numa sociedade em rede, e estas conexões modernas são importantes para vivermos. E é um desafio muito grande, porque quando passamos a viver nesta sociedade da internet, estamos imediatamente a dar autorização para sermos sujeitos a todo este neuromarketing. E, no fundo, a sua tese é extraordinária, terá que avançar muito pelo direito da informática, pelo direito da proteção de dados pessoais, pelo direito ao esquecimento, pelo direito à recusa de assédio, portanto, informacional. A própria noção de consentimento, não é? Mas como desenvolver a personalidade numa sociedade moderna, em que a internet é um elemento fundamental para o desenvolvimento da personalidade, sem estar sujeito ao ambiente tóxico que essa mesma internet nos provoca. Não tenho soluções, acho só que é fantástico, e diz tudo proteção de dados pessoais, tudo direito à informática, é o que me ocorre neste momento. Só já agora um toque mais pessoal. Estou a recuperar uma amizade de um antigo colega de escola primária que é engenheiro informático, e para terem uma ideia, a profissão dele é exatamente, simplesmente estar em casa a fazer ataques de e-mails e outras formas para incentivar o consumo por parte de cidadãos. Ataques no bom sentido, ele consegue, por métodos de engenharia informática, levar que certos e-mails cheguem aos destinatários e que se os destinatários ganhem algum interesse. Exato. E depois ele ganha comissões em função do interesse desses destinatários. É um homem muito pacato, um brilhante aluno de engenharia informática, um homem tranquilo, que nós vemos levando os sobrinhos à natação, por exemplo, um homem pacífico, mas que é um agente. Quando a gente está numa cidade nova, quando a gente vai da nossa terra para outra cidade e de repente recebe uma mensagem, um e-mail com uma promoção do restaurante da zona, é porque alguém vendeu a nossa localização. E, portanto, foi por isso que esse restaurante nos assediou. E isto está constantemente a acontecer e nós não temos a noção de quem sabe onde é que nós estamos, a utilização dos telemóveis que temos. A partir do nosso cartão, os operadores podem saber que tipo de dispositivo nós temos, a marca, o modelo, onde é que está, claro. E tudo isso é muito preocupante. Enfim, temos mais perguntas? Eram estes os Doutor Faleiros, temos mais perguntas, não é? Temos sim. Bom, muito obrigado pelos esclarecimentos, professores, foi brilhante. O colega Arthur Bazan é um amigo de Uberlândia, que faz a sua pesquisa de doutoramento com a professora Temis Limberger, na Unicinos, no Rio Grande do Sul. Um grande pesquisador, e eu também gostei muito da pergunta e das respostas que foram apresentadas. Antes de ler a próxima pergunta que nos foi enviada por escrito, eu gostaria de registrar aqui os parabéns que foram registrados em escrito no bate-papo pelo colega Antônio Ferreira, e também registrar que a doutora Débora precisou se ausentar, Débora de Berck, precisou se ausentar e justificou. Enfim, a próxima pergunta é do colega Gustavo Ribeiro, que diz o seguinte: como as neurociências podem contribuir para repensar a capacidade jurídica das crianças e das pessoas com deficiência? E ele os elogia e pede que estendam cumprimentos ao professor Guilherme de Oliveira. Com certeza. Posso Sim. responder? Muito obrigada, doutor Gustavo, uma pergunta ótima. Há muito trabalho feito na área das crianças e efetivamente tem-se repensado, e já temos tese, inclusive é de doutorado em Portugal, que repensam a capacidade dos menores, designadamente para consentirem certas práticas, a partir de estudos das neurociências que efetivamente demonstram que não podemos ser
ou não deveríamos ser tão radicais a estabelecer certas balizas. Essa é uma área que está a ser muito trabalhada por juristas, por psicólogos, por neurocientistas, claro, e que vale muito a pena ter em conta, porque de facto as neurociências também chegam aí. Relativamente às pessoas com deficiência, nós temos cada vez mais estudos que procuram demonstrar que é possível nós sabermos com relativa precisão quais são as áreas do cérebro que estão afetadas, por exemplo, por uma demência e qual será o curso normal da doença. E, portanto, isso permite-nos fazer um tratamento mais eficaz, por um lado, mais direcionado, e permite-nos, numa situação em que a questão se coloque, perceber qual era a capacidade. Inclusive, há um caso de um tribunal americano que eu não sei de cor, mas posso passar para você, em que efetivamente o que foi discutido foi se no momento da assinatura de um contrato de compra e venda de terras, o idoso estava ou não já numa situação de demência de tal modo avançada que, embora seja impossível de perceber para o comprador, no caso, o idoso era vendedor, seria impossível para o comprador perceber aquela demência, mas que ela já estaria instalada e o contrato. Razão. São questões muito interessantes. Queria dar um exemplo. Ainda hoje estive lendo e avaliando este trabalho da pós-graduação em Direito da Medicina, que temos cá no Centro de Biomédico, um trabalho feito por um médico fisiatra, um jovem, enfim, menos de 40 anos, médico, o consentimento informado em Medicina Física e de Reabilitação. E vejam que um dos casos práticos que ele apresenta é de um homem de 74 anos com diagnóstico de AVC isquémico há 6 meses. Ou seja, primeira nota, muito disto das neurociências tem muito a ver também com a medicina moderna, com o direito da medicina tradicional, mas com os fenómenos do envelhecimento. E o AVC é um fenómeno, infelizmente, ainda muito frequente, que gera graves incapacidades, designadamente não conseguir falar, e então ele desenvolve-se aqui na literatura americana e outros, uns esquemas de comunicação, enfim, não vamos agora analisar isto, só para dizer que também os médicos e os eticistas começam a preocupar-se como comunicar com pessoas com este tipo de deficiência causada por um acidente vascular cerebral e que, portanto, ficam com afasia, ou seja, não conseguem falar, mas que mantêm ainda graus de entendimento e de inteligência. Portanto, era aqui mais este comentário. Já passamos a outra questão. Sim, professores, apenas mais um registro. Nós temos aqui no bate-papo algumas considerações escritas do Dr. Antônio Ferreira Borges, eu cito agora o nome completo dele, corroborando o que foi dito anteriormente, os questionamentos que já foram apresentados. Temos mais 2 questionamentos formulados por escrito, um deles da Maiara, que está com o grupo da Rafaela Nogaroli, lá em Curitiba. A Maiara pergunta como a neurociência tem sido utilizada em Portugal como meio de prova em processos que versem sobre a responsabilidade. Estamos vendo a Rafaela e o grupo. Olá, Maiara. Olá, Rafaela. Então, Maiara, é o seguinte, do que eu tenho tido conhecimento, por um lado, tudo o que seja prova dita neurocientífica é residual. O nosso ordenamento jurídico, ao nível da prova, segue o paradigma tradicional da prova pericial psiquiátrica. Não é proibido, enfim, é um entendimento da maior parte da doutrina, não é proibido usar prova neurocientífica a título de prova documental. Já é mais discutível se a perícia pode esgotar-se numa ressonância magnética funcional, sem estar integrada depois pela interpretação psiquiátrica tradicional. E temos inclusive
há autores que entendem que é tão perigoso recorrer a este tipo de prova que ela não deveria sequer ser utilizada. Portanto, também temos isso escrito em Portugal. Eu acho que nós estamos um bocadinho ainda na gênese do problema. Podemos dizer que, em regra, em Portugal, como noutros países europeus, há uma visão sempre bastante cautelosa de tudo o que sejam ideias novas, e a reação que se encontra frequentemente, como foi dito na exposição, é de tudo isto verdadeiramente nada traz de novo e que até não deveria ser considerado pelo direito. Portanto, é um esforço que se vai fazendo para haver uma ligação entre o direito e a ciência moderna que vamos fazendo. Bem, temos mais perguntas? Maravilha, temos sim, professores. Antes, eu vou apenas passar a palavra ao professor Nelson para que ele se manifeste. Pois é. Doutora Elizabeth, doutor André, queridos amigos, parabéns pela exposição tão clara. Eu gostei muito desse método, é o primeiro no webinar que nós tivemos de um jogo rápido de perguntas e respostas. Efetivamente se mostrou dinâmico, é algo que nós podemos observar nas próximas vezes. Gostei da contribuição. E, especialmente, falando sobre o conteúdo, né, da maravilhosa exposição da professora Elizabeth, eu tenho uma consideração e eu acho até que é importante para um grupo cujo foco seja a responsabilidade civil. Porque a maioria dos colegas que estão aqui, Elizabeth, ou quase todos, eles forjaram seus estudos no binômio liberdade e responsabilidade. Foi até um momento importante da troca entre você e André. E a partir do momento que as neurociências elas entram para quebrar isso, dizendo que efetivamente não se trata do livre-arbítrio e que o livre-arbítrio não pode mais, por si só, gerar uma explicação racional a respeito da responsabilidade civil, mas que tão pouco nós podemos cair numa viragem de 180 graus e colocarmos tudo no determinismo biológico, porque se colocássemos no determinismo biológico, caminharíamos para a irresponsabilidade por outro lado. Caberia, então, encontrar alguma resposta alternativa onde houvesse possibilidade de fundamentar a responsabilidade civil em uma nova negociação, sob novos termos. Certo. E o que eu coloco é o seguinte, em algum momento também você fez uma consideração da escola de Frankfurt, de alguns autores que te seduzem. E eu gostaria de ouvir o teu ponto de vista sobre algo que se relaciona com essa palestra e é um dado a mais. Qual seja, alguns autores claramente liberais, como Karl Popper, como Hayek, como Isaiah Berlin, eles defendem a liberdade, mas não no sentido kantiano tradicional, da liberdade no sentido racional, da possibilidade de uma pessoa construir um mundo, projetá-lo através da sua espontânea determinação, dessa escolha. Não. É uma liberdade baseada na tradição, nos costumes, em padrões éticos desenvolvidos espontaneamente ao longo do tempo, como institutos que nascem daí, se forjam daí, como a linguagem, a propriedade, os contratos. Então, a minha pergunta seria, é possível trabalhar uma conciliação entre neurociência e uma ideia de tradição, de costume, realçando a ideia de padrões éticos, refinando a noção de boa-fé? Isso é possível, essa conciliação dentro da responsabilidade civil, ela é lógica? Muito obrigada, Nelson, pela sua questão. É uma questão fundamental. Dos meus estudos, parece-me que sim. Você tocou especificamente em Karl Popper e a obra de Popper nesta matéria eu conheço razoavelmente e efetivamente vai nesse sentido de que a liberdade tem muito que ver com aquilo que nós construímos enquanto comunidade. Não como algo que é subjetivo, mas algo que é intersubjetivo. Aquilo que a biologia nos diz, eu penso,
que não estou errada, vai exatamente nesse sentido. Nós tornamo-nos livres porque nós somos capazes de construir com os outros certos padrões de conduta e adequar o nosso comportamento e as nossas respostas sociais a esses padrões construídos com base em costumes, em tradições. É o laço social de que fala a psicanálise, nem mais nem menos. É o nosso inconsciente coletivo, é tudo aquilo que nos liga e nos faz sentir que nós pertencemos. E porque pertencemos, somos responsáveis pelo outro. Eu penso que essa noção de liberdade pode ser suficiente no direito em geral. Repare que eu nunca me debrucei especificamente sobre a responsabilidade civil, mas eu penso que a ideia fundamental, a base, pode ser essa pertença comunitária e a exigência que a comunidade faz de que eu me responsabilize. Não tem necessariamente que focar-se em eu poder agir de outra maneira. Nós podemos dizer assim, bom, talvez você não pudesse ter agido de outra maneira, mas nesta situação, por imperativos de consciência jurídica geral, por imperativos institucionais da nossa gestão social, por imperativos da pertença a uma comunidade, teremos que ter uma resposta jurídica. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigada. Temos mais 3 questionamentos, dos quais 2 são escritos. Eu farei a leitura do primeiro e, na sequência, passarei a palavra por vídeo ao Dr. Arthur Feijó para considerações. A doutora Viviane Ramone pergunta o seguinte: sobre a responsabilização das instituições financeiras que utilizam-se do comportamento humano para incentivar o financiamento quando isto culmina no superendividamento. Qual seria a visão de ambos? Eu penso que é uma pergunta muito interessante. De facto, o direito do consumidor em geral tem um grande caminho para aproveitar nestas matérias das neurociências. Penso que a pergunta do neuromarketing também é no mesmo sentido. Sem dúvida que o questionamento faz todo o sentido. Há um abuso de posição dominante no sentido psicológico, neurológico do termo, em que as instituições financeiras têm acesso a grandes estudos de psicologia, de neurologia, que conseguem efetivamente forjar publicidade e sistemas de contratos em que efetivamente conseguem ludibriar o consumidor, de alguma forma, levá-lo a investimentos terríveis e, portanto, é um desafio muito grande para o direito do consumidor na matéria dos contratos de adesão, na matéria das cláusulas contratuais gerais, ter não apenas uma exigência ao nível do dever de informação, o dever de comunicação das cláusulas, mas também do dever de esclarecimento das mesmas cláusulas contratuais. Bom, sabemos que isto é um pouco utópico, porque quando se assina um contrato financeiro, um contrato bancário, um crédito ao consumo, é tudo a correr, é tudo... E o consumidor, muitas vezes, por força do próprio sistema económico, que cria o crédito como forma de manter ali uma alienação permanente do consumidor trabalhador, que fica permanentemente preso à necessidade de pagar a dívida, e ele é conduzido para este sistema de sobreendividamento. Eu atrevia-me a dizer que a tal ausência de liberdade pura, que provavelmente estudos neurocientíficos iriam demonstrar em muitos desses consumidores, deve fazer reforçar uma visão mais humanista do direito do consumidor, no sentido de criar e sustentar sistemas de proteção do sobreendividamento. Por exemplo, as soluções que existem do fresh start, portanto, do começar de novo, não é? Limpar as dívidas, uma insolvência pessoal, em que ao fim de 5 anos de pagamento das dívidas possíveis, o ser humano, a pessoa humana, o cidadão, pudesse recomeçar a sua vida, como já acontece em Portugal.
Isto é uma conquista que veio dos países escandinavos. Confesso que não sei se no Brasil já tem isso. Normalmente é uma visão atacada pelos setores mais conservadores que dizem não, estamos aqui a contribuir para os preguiçosos, para os irresponsáveis, aqueles que não sabem consumir responsavelmente. Mas, de facto, quiçá, Nós sabemos que isso não é verdade, não é? Quem sabe, muitas vezes, teria que ser estudado, teria que haver aqui até uma sociologia da neurologia, estudos alargados. Muitas vezes esses cidadãos não foram verdadeiramente livres, eles foram empurrados para o consumo por uma sociedade do consumo permanente. Isso é bastante evidente na nossa prática. Aliás, em Portugal, infelizmente, a resposta ao consumidor tem sido muitas vezes paliativa e já através dos tribunais em ações contra os bancos, porque de facto a falta de informação é gritante, o modo como se ludibria o consumidor é absolutamente evidente para quem está de fora, aproveitam-se situações de fragilidade familiar, social, os momentos mais críticos e sem dúvida que esse é um aspecto que tem que ser muito trabalhado. Como há pouco falámos que a moderna responsabilidade civil evolui muito através de fundos de garantia, socialização do risco, através de uma responsabilidade sem culpa e seguros de responsabilidade, também o direito do consumidor terá que se abrir a estas formas de mutualização do risco, insolvências individuais com o direito a recomeçar, a um recomeço limpo, não é? Ao fim de 5 anos, ao fim de algum tempo, porque, mais uma vez, aquela ideia liberal do século XIX, do cidadão livre, que assina os seus contratos em plena autonomia e que, portanto, está sujeito a um pacta sunt servanda e que fica eternamente escravo da sua dívida, aquilo que as ciências da psicologia ou da neurociência nos demonstram é que, se calhar, é preciso uma visão mais... que, no fundo, com mais compaixão, e no fundo voltamos à primatologia. E não existe self-made man, essa é uma falsa ideia. Enfim, mas é um tema polémico. Perfeito, professores. Na sequência, a doutora Raquel Valese indaga: realmente a inteligência artificial tem interferência na neurociência? Os algoritmos realizados por programadores terão a ética destes ou dos consumidores? A ética a ser reconhecida é de ordem universal / coletiva? É a doutora Raquel, correto? Correto. Alô, Raquel. A questão é pertinentíssima, eu tenho trabalhado também um pouco essa questão. Ela insere-se numa matéria que, enfim, que no inglês da América se chama Programming Machine Ethics. A programação ética artificial está hoje a ser feita pela ética utilitarista dos engenheiros informáticos. O que é que isto significa? Também posso passar para você algumas referências bibliográficas. O que está a ser feito neste momento, por exemplo, num carro autónomo, um carro que se autoconduz, um automóvel, para decidir se, numa situação em que ele tem necessariamente que embater, ele vai embater em A, que é um idoso, ou vai embater em B, que é uma senhora com um neném no carrinho, por exemplo, esta situação está a ser decidida com base em inquéritos que são feitas a um conjunto alargado de pessoas e é decidida pela média dessas respostas. Atualmente, hoje, no dia 10 de dezembro de 2019, é assim que está a ser feita a programação dita ética das máquinas. E esta situação tem que preocupar-nos a nós juristas e nós não devemos estar à espera que aconteça alguma desgraça para termos propostas alternativas a este tipo de programação. Até porque aquilo que os programadores esquecem muitas vezes é que a melhor opção do ponto de vista ético pode continuar a ser ilícita, não é? Como tantas vezes acontece. E, portanto, é uma questão que tem de ser pensada.
Ou seja, fazem-se inquéritos a 100, 500, 1000 pessoas. Por e exemplo, a solução mais votada... Na revista Nature temos de há pouco tempo atrás, muito pouco tempo, tem poucos meses, esse estudo foi o estudo mais alargado feito até hoje e foi feito com 6.000 pessoas. E efetivamente dá-nos um resultado com o qual nós nos podemos identificar. Eu, uma mulher branca do Ocidente, identifico-me com as respostas, tenho as maiores dúvidas que noutros contextos culturais a resposta pudesse ser a mesma. Designadamente uma preferência muito acentuada por salvar a vida dos mais jovens em detrimento da vida dos mais idosos. Em alguns locais do globo, uma preferência por salvar a vida das mulheres em detrimento da dos homens. Noutros locais do globo, precisamente o contrário. A questão é, estas respostas pretensamente éticas não nos dão uma resposta jurídica. O direito penal já teve este problema há muito tempo com o drama do comboio e sempre foi muito claro de que nem tudo o que possa ser justificado deixa de ter relevância jurídica e isso é muito importante pensar. Permite-me uma referência. Este livro que tivemos a honra de editar, temos a grande honra de contar com um texto do professor Muniz Pereira, que trabalha, Luís Muniz Pereira. É um professor de informática que trabalha para a NASA. Ele é um dos grandes programadores na América. Ele é a pessoa que está a programar máquinas desta forma, com base em inquéritos, que ele chama de decisões morais apropriadas. Chama-se a ilusão do que conta como agente. O que é que conta para ser agente, para tomar decisões? O professor Muniz Pereira foi o primeiro a publicar um livro sobre Machine Ethics, Programming Machine Ethics, e em que efetivamente diz que a forma de programar é com base na decisão moral apropriada e por decisão moral apropriada se entende aquela que a maioria tomaria quando confrontado com uma situação. Portanto, vejam bem, é uma ética da maioria. É uma ética da maioria. Portanto, isto para nós juristas é um pouco... oblíquo. Um pouco espantoso. Mas vamos avançar. Obrigado, professores. Prezados, nós teremos apenas mais 2 questionamentos. Sim. O próximo será feito pelo Dr. Arthur Feijó pela câmera e na sequência eu farei a leitura do questionamento do Dr. Antônio Ferreira Borges e partiremos para o encerramento. Tudo bem? Então, com a palavra, Dr. Arthur. Boa noite, professora Ana Elizabeth, professor André, boa noite, muito bom poder encontrá-lo aqui. A palestra foi excepcional, estar aqui com vocês nesse webinar oxigena o nosso dia e nos dá uma oportunidade de refletir sobre temas diferentes. Eu tenho aqui algumas dúvidas e isso é sinal de que o webinar foi excepcional, porque eu meço a qualidade pela quantidade de dúvidas. Se temos muitas dúvidas é porque o tema é fantástico. Mas eu vou selecionar uma única dúvida aqui para a gente conversar agora. Eu tenho uma facilidade de identificar a participação da neurociência e, ao mesmo tempo, a questão daquele determinismo relativo com o qual as neurociências trabalham as decisões humanas na seara das sanções punitivas, principalmente dentro do direito penal. Por outro lado, eu já tenho uma certa dificuldade de identificar essa mitigação da responsabilidade dentro da responsabilidade civil quando nós falamos de indenização, porque me vem o princípio da reparação integral. Então, a minha dúvida é como é que fica essa questão da limitação da responsabilidade pelo viés do determinismo neurocientífico em relação ao princípio da reparação integral. É possível mitigar reparação integral na responsabilidade civil por força do viés neurocientífico desse determinismo? É essa a dúvida. Muito obrigado demais pela oportunidade de aprender com vocês. Eu faço os seguintes comentários. No Código Civil Português tem uma norma que é o artigo 494, 494, que prevê que em caso de mera culpa, portanto, ausência de dolo ou de culpa grosseira, portanto, uma culpa simples,
pode o juiz, pode o tribunal reduzir a indemnização, tomando em consideração, entre outros fatores, a culpa do agente, a circunstância económica do agente e da vítima e outras circunstâncias do caso. Portanto, em Portugal não se filia na ideia de que todo o dano, tout le dommage é rien que le dommage, ou seja, todo o dano e nada mais do que o dano. Ou seja, nada mais do que o dano é verdade, mesmo que o nosso querido Nelson Rosenwald não simpatize muito com a ideia, mas todo o dano não é uma necessidade do direito civil português, ao contrário do que acontece noutros países. Portanto, pode haver, e há frequentemente, os tribunais portugueses, por vezes, mitigam o dano, ou seja, o montante da indemnização é mais baixo do que o montante do dano, em consideração de uma culpa reduzida e outras circunstâncias do caso. Mas, dito isto, eu penso que, num plano mais geral, aquilo que foi dito aqui esta noite, e isto é um pouco revolucionário, mas é o que é de que verdadeiramente a liberdade e a culpa não são totalmente as únicas condições legitimadoras da responsabilidade civil. O pensamento mais radical, e que aliás teria perfeitamente assento no Código Civil brasileiro, até o Código Civil brasileiro tem uma cláusula geral de responsabilidade por risco, a par com uma cláusula por... Em Portugal não temos, só há responsável pelo risco nos casos expressamente previstos na lei. Mas, portanto, uma responsabilidade civil moderna é aquela que admite a compensação do dano, mesmo na ausência de culpa, por razões do risco ou por razões de equidade, como vimos em circunstâncias extraordinárias, e em que, sobretudo, quando haja lesões às pessoas, lesões à integridade física, lesões corporais, dano corporal, realmente a sociedade moderna exige que o sistema jurídico da responsabilidade civil esteja preparado para reparação, mesmo sem culpa ou mesmo sem uma culpa completa. Por outro lado, havia um outro dogma da responsabilidade civil tradicional, que era de que o risco, isto agora já é um pensamento um pouco mais longínquo, mas de que o risco afasta, a culpa afasta sempre o risco. Por exemplo, era o caso típico na situação de acidentes de automóvel, se o peão, se o cidadão que está atravessando a estrada tiver culpa, o automobilista já não responde pelo risco. Até muito graças à doutrina do professor Calvão da Silva, os tribunais portugueses finalmente acabaram por reconhecer, mas também de Cine Monteiro, que também escreveu muito sobre isso, que é possível, designadamente no caso das crianças, aqui está a neurociência, sem que os autores verdadeiramente na altura tivessem acesso aos pensamentos avançados na neurociência, mas já há 20, 25, 30 anos, Cine Monteiro e Calvão da Silva diziam, uma criança que atravessa a estrada, designadamente com menos de 7 anos, mas até com mais de 7 anos, mas com menos de 12, 13, porque verdadeiramente as ciências da mente dizem que elas não têm a noção das distâncias, não têm a noção das regras da estrada, não têm a consciência, e o mesmo se pode aplicar a um idoso, atravessando fora da passadeira, portanto com culpa, diria um jurista tradicional, o jurista tradicional diria, como o peão teve culpa, o automobilista não responde. Graças às doutrinas de Coimbra, Cine Monteiro e Calvão da Silva, o Supremo Tribunal de Justiça reconhece que deve haver indemnização pelo risco, apesar do peão ter culpa. Porque, no fundo, há uma seguradora, no fundo, não é só a doutrina, como dizem os americanos, o deep pocket, ou seja, mas já há aqui também uma ideia de que, verdadeiramente, a culpa não afasta o risco. Eu acho que este pensamento também é interessante para ver como a responsabilidade civil é afetada pelas neurociências neste aspecto tão tradicional como o atropelamento de uma criança ou o atropelamento de um idoso na estrada. Doutor Faleiros. Obrigado, professores. Na sequência, bem rapidinho, o doutor Antônio Ferreira Borges pergunta o seguinte: este âmbito
e na difícil ponte entre o entendimento científico e jurídico da realidade, perante os impulsos e comportamentos humanos na sociedade que responde a metas, prazos, tempos e auxilia com checklist e utilização de robótica na medicina, na resolução de conflitos na área da saúde, não terá de ter outros moldes desafiantes e fora do formalismo do judiciário que possam ser a ponte necessária na visão desta mesma realidade? Não sei se ficou tão claro. Sim, eu penso que sim. Eu penso que sim. Mecanismos alternativos para pensar estas questões. Eu acho o seguinte, vou tentar ser muito breve, até porque gostaria que o Dr. André também se pronunciasse sobre esta questão. Há uma coisa que é urgente, que é começar a pensar certos assuntos, em particular na área da saúde, e em particular na responsabilidade civil médica, começar a pensá-la como um problema transdisciplinar. Portanto, algo que vai convocar não apenas tipicamente o decisor e as partes, mas alguém além disso. Já está muito velho, já está desatualizado. A melhor forma de fazer transdisciplinaridade é estabelecer mecanismos alternativos de resolução de conflitos. E, Dr. André, por favor. Sim, nas conflitos em saúde sou muito favorável a sistemas de mediação, conciliação, arbitragem, sobretudo que a perícia médica esteja muito próxima do decisor, que há um diálogo muito forte entre a perícia, no sentido de saber se há violação das leis das artes. Como existe, por exemplo, se me permites, no direito do trabalho. O direito do trabalho, Exatamente. Nesse aspecto, é um exemplo, pelo menos em Portugal. Tem o juiz, tem o perito médico, tem o engenheiro, tem a higiene e segurança no trabalho, tem tudo. Exatamente. E é assim que deve ser. Portanto, há um grande caminho a fazer nesse sentido também. Muito obrigado. Prezados, com uma rápida quebra protocolar, eu vou repassar a vocês uma última, esta sim, a última questão que nos foi enviada pelo Dr. Cleiton Reis, que nos ouve lá de Curitiba, juntamente com a Rafaela e os demais do grupo. Bem rapidinho, Dr. Cleiton indaga o seguinte: levando em consideração a imprevisibilidade da inteligência artificial, não seria o caso de se criar um código civil e criminal robótico? Uhum. Olha, muito obrigada pela questão. Aqui na União Europeia nós já temos uma resolução do Parlamento Europeu para a utilização da robótica que deveria ter tido como consequência alterações à lei civil e à lei criminal, com certeza. Isso ainda não aconteceu porque eu penso que, em regra, tem a ver com a própria natureza do direito ser mais responsiva e ainda não se ter bem a noção do que é que as relações com os robôs nos vão trazer. Eu concordo consigo que o direito está a ficar muito para trás, a ética menos, nós temos bom pensamento ético aplicado à inteligência artificial e era bom agora normativizá-lo. E como disse, já temos alguns documentos, entre os quais uma resolução do próprio Parlamento Europeu, que estabelece algumas regras que todavia não foram vertidas ainda na lei civil e criminal dos Estados-membros. Sem dúvida, precisamos de criar um direito para a inteligência artificial, porque ela está na nossa vida permanentemente e a cada ano que passa o crescimento é exponencial, e até podia ir buscar mais um livro que está ali, agora de literatura. Nós temos um bom treinador de futebol, o Jorge Jesus, parabéns ao Flamengo. Mas temos também um escritor fantástico, é o José Rodrigues dos Santos, que acaba de lançar um livro que se chama O Imortal, que nos trata realmente precisamente trata este problema de como é que vão ser as nossas relações com a inteligência artificial. Devemos deixar de pensar nos robôs antropomórficos, e é este o livro, e começar a pensar, é ficção, atenção, é ficção. É ficção, mas que está a caminho. É ficção antecipatória e realmente se houvesse bons regulativos não corríamos certos riscos, com certeza. Muito bem. Acho que temos que vos liberar para jantar.
Já é quase dia 11 em Portugal. Mais que merecido, sabe? André, Elizabeth, nosso muitíssimo obrigado, porque vocês encerraram com chave de ouro o nosso webinar, que começou em 2019, vocês são de número 7. Que alegria poder terminar o ano com vocês dois, porque antes de tudo vocês são amigos. E eu sei que está muito tarde aí, mas o André é um sujeito, para quem não conhece, muito bem disposto. O dia está começando para ele. Elizabeth acompanha também essa energia do André. Que vocês tenham um ótimo resto de noite. E, Faleiros, eu agradeço demais a você por mais uma vez comandar o espetáculo de forma soberba. E deixe com você as últimas palavras, porque você deve ter também alguns esclarecimentos aí para prestar ao grupo, ou o próprio André e a própria Elizabeth, se ainda querem falar alguma coisa. Eu diria basicamente, utilizem os vossos neurónios e sejam responsáveis. Muito obrigado, Nelson. A sua gentileza me encanta. Eu não tenho palavras para agradecê-lo pela oportunidade. Registro a minha gratidão aos professores Ana Elizabeth e André. Foi realmente brilhante. E agradeço também a todos os demais colegas que estiveram conosco nesta noite, nos ouvindo, participando e prestigiando este evento. A iniciativa do IBERC é brilhante, engrandece não apenas os nossos conhecimentos, mas nos aproxima e nos torna cada vez melhores em todos os sentidos, Nelson. O IBERC é um reflexo da tua liderança e continuará sendo, eu tenho absoluta certeza. Deixo aqui o meu boa noite a todos. Eu sei que pelo adiantar da hora não temos como nos alongar mais, mas poderíamos seguir por horas a fio durante a madrugada. Então, a título de encerramento mesmo, agradecendo a todos mais uma vez, professores Elizabeth e André, eu lhes deixo com a palavra para registrarem a despedida. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, estamos à disposição e seguimos em frente no IBERC sob a liderança e a sabedoria do nosso querido Nelson Rosenwald, e até um feliz boas festas e um feliz 2020. É isso mesmo, muito obrigada a todos. Foi fantástico estar convosco, foi um grande desafio este formato e enfim, este carrossel pergunta-resposta foi ótimo para mim, foi engrandecedor. Eu agradeço-vos muito por isso, por esta partilha. Quero agradecer muito ao Nelson. Nelson é um amigo do coração. Faz hoje 4 anos ele estava aqui conosco no nosso casamento, não esquecer, e ficou no nosso coração e vai ficar para sempre, é da nossa família. Muito obrigada, Faleiros, você foi absolutamente incrível, como é sempre, já percebi nestas iniciativas do IBERC. Nós queremos continuar com o IBERC e boas festas a todos. Muito obrigada. Deus para Curitiba. Abraços a todos, então, uma boa noite, pessoal. Muito obrigado. Foi boa excelente. Noite. Como é que faz? Não sei se